Alguém teve dúvidas sobre o conteúdo da aula anterior? Tranquilo? Bom, então a gente vai trabalhar agora, porque o que nós vimos na aula anterior? Então, a psicologia tem uma história longa, mas ela só se constituiu enquanto ciência no século XIX. E um dos critérios para que exista uma ciência é que ela tem um objeto específico de estudo e investigação. E nós vimos na aula passada que o objeto da psicologia é a subjetividade barra personalidade. Naquele momento eu disse que os autores do livro Psicologias, né, a história do estudo da psicologia, eles adotam o termo subjetividade como algo mais amplo que engloba, né, todos os aspectos humanos, mas durante muito tempo foi o conceito de personalidade que foi tomado como o que definia o objeto de estudo da psicologia, tá? Então, a gente vai estudar o que é a personalidade, o objetivo desse capítulo é isso, definir o que é a personalidade, ou seja, esse objeto de investigação da psicologia, como esse objeto se constitui, quais fatores podem estar implicados aí no seu processo de constituição. Então, hoje a gente estuda um pouquinho do objeto da psicologia, que é a personalidade, e posteriormente nós vamos estudar algumas abordagens teóricas que olham para essa personalidade, para essa subjetividade de forma diferente, né? Que seria a psicanálise e o behaviorismo. Antes da prova a gente estuda a psicanálise. Se hoje já der tempo, a gente inicia, e a gente tem mais 2 aulas para falar dessa abordagem teórica antes da nossa avaliação. Tranquilo? Então, esse conteúdo ele é retirado do livro Teorias da Personalidade, da Teoria Clássica Pesquisa Moderna, do Friedman e Shustak. Eu disponibilizei esse livro para vocês, o link, né, do livro. Espero que todos tenham acesso. Então, a gente trabalha só o primeiro capítulo e não é todo o primeiro capítulo, tá? É uma parte dele. Então, eu vou falar para vocês mais ou menos o que é importante, como eu fiz na aula passada, né? Saber se apropriar dessa discussão para vocês entenderem melhor a psicologia, a nossa disciplina e também ter um bom desempenho na prova. Então, vamos lá. O livro, ele começa com um exemplo, né? Ele vai... Vou até ler aqui, porque fica mais fácil. Vocês não... Quando eu projeto aqui, acho que vocês não conseguem ver PDF, né? Eu vou ler para vocês o exemplo que está na página... Desculpa, gente, o meu computador está bem lento mesmo. Então, demora, não consigo nem achar a página aqui. É o capítulo 1, início aqui do texto. O texto não, do livro. Vamos lá. Então, o exemplo diz assim: ao saírem da aula de Química, ao meio-dia, 2 estudantes universitários de 19 anos de idade testemunharam um ataque terrorista. Michel ficou pálido e trêmulo, paralisado pelo medo. Um sorriso amarelo estampou-se em seu rosto. Sara ofereceu socorro, pedindo aos colegas que tomassem as medidas necessárias, porque os dois estudantes se reagiram de forma tão diferente. O primeiro estudante, amedrontado, Michel,
o Michael, embora nervoso e introvertido, era um rapaz simpático que estudava programação de computador. Em entrevista posterior, Michael relatou que sempre fora meio tímido, mas esse sentimento havia se intensificado aos 7 anos, idade em que tinha sido sexualmente molestado por um tio. A estudante que se encarregou da prestação de socorro, Sara, era uma aluna cordial e animada, cuja meta de estudos era se tornar doutora. Ela comandava o Grêmio Estudantil Feminino. Como membro de um grupo étnico minoritário, Sara sofreu certa discriminação na escola primária, mas seus pais despertaram nela forte compreensão sobre os valores morais, o que veio estimular vigorosamente suas realizações. Michael e Sara são igualmente inteligentes e afáveis, porém, quando enfrentam uma situação emergencial, reagem de maneira sensivelmente diferente. Será que poderíamos ter antecipado qual estudante teria oferecido socorro se antes tivéssemos coletado algumas informações sobre sua personalidade? Quando temos informações corretas sobre os indivíduos, podemos predizer seu comportamento de modo razoavelmente preciso e compreender os motivos subjacentes a esse comportamento, particularmente se levarmos em conta a circunstância social em questão. Como estudantes universitários da mesma idade, que compartilham a aula na faculdade, Michael e Sara têm muito em comum, embora também sejam distintos, né? Então, pessoal, esse exemplo, ele é bem interessante para que a gente possa pensar um pouquinho, né? São 2 alunos de uma universidade que vivenciam a mesma experiência, ou seja, a situação de um ataque terrorista, mas que reagem completamente diferente um do outro. E o texto nos aponta, quando traz uma breve história da vida desses 2 jovens, como, sabendo dessas informações, a gente pode, inclusive, antever quem vai ajudar, quem vai paralisar, como foi o caso do moço, né, que, inclusive, já tinha sofrido violência sexual, e foi a partir dessa violência que ele passou a ser mais inibido. Então, o conhecimento da personalidade, ele é importante porque ele é necessário para que a gente possa antever comportamentos, reações, atitudes, sentimentos, ou ainda antever ou compreender, antever, como eu disse, e compreender quando esses comportamentos acontecem. Né? Então, na psicologia, ou a psicologia, enquanto uma ciência, ela vai trazer explicações ou formas de compreensão sobre a personalidade humana no intuito tanto de prever as reações, o comportamento, os sentimentos da pessoa, quanto de compreender quando eles acontecem. Então, por que tem, né, psicologia no curso de administração? Porque vocês vão trabalhar com seres humanos. Seres humanos têm personalidade, ou seja, seres humanos têm características. E são essas características que se constituem ou se organizam a partir da história de vida, das experiências, ou mesmo dos fatores hereditários de cada um, que vai caracterizar a pessoa. Como essa pessoa é, como essa pessoa vai reagir diante de determinadas situações, o que é muito importante para um administrador. Porque se ele não vai colocar, por exemplo, ou oferecer uma promoção para uma pessoa que tem dificuldade de enfrentar situações, problemas, ou trabalhar sob pressão, você não vai oferecer um cargo de gerência, por exemplo, para uma pessoa assim. Por quê? Porque não vai funcionar. Se a pessoa não consegue trabalhar sob pressão, enfim, né? Ela vai ter muita dificuldade nesse sentido. Ao passo que você não oferece cargos que precisam de paciência, de tranquilidade para uma pessoa muito impulsiva. Professora, significa então que as pessoas, elas são de um jeito e elas nunca podem mudar? Não, as pessoas podem mudar, mas elas precisam desejar mudar, né? Realizar ações no sentido da mudança. Mas para a psicologia, para a administração, a psicologia, ela serve ou apresenta conhecimentos
para que essa área, né, os administradores possam conhecer as pessoas que vão administrar, mas também seus clientes, enfim, né, como essas pessoas são. E nós somos resultado, então, da nossa subjetividade, da nossa personalidade. E essa subjetividade, essa personalidade, como a gente vai ver, ela é complexa e ela é constituída de múltiplos fatores. O que significa isso? Que a gente não pode ter uma visão determinista ou naturalista do que é a personalidade humana. Porque é muito comum, diante principalmente de aspectos negativos, né, que uma pessoa possa apresentar, considerados socialmente negativos, que a explicação seja dada no sentido de que a pessoa nasceu assim. Ah, essa pessoa, ela é má porque é agressiva, porque ela nasceu desse jeito, sempre foi desse jeito. Então, é genético, hereditário. O pai também era, né, agressivo, enfim, e essa pessoa só reproduz isso, né? Então, a psicologia, quando ela olha para a personalidade e para a subjetividade numa outra perspectiva, considerando, inclusive, que ela é complexa e que tem um processo de desenvolvimento e constituição, ela está dizendo que esse fenômeno não é inerente, né? Esse aspecto não é natural, não está presente aí desde o início. A gente nasce, claro, com algumas tendências que são originárias da espécie que a gente pertence. Pode existir também, ou existe um nível do que é hereditário, que a gente herdou dos nossos pais, em termos de temperamento, enfim. Mas grande parte do que a gente vai se constituir psicologicamente vai ser resultado das nossas vivências, das nossas interações culturais, interpessoais, daquilo que a gente vai aprender, né? Então, é um processo de desenvolvimento e construção que não tem fim. A gente está se constituindo e se transformando o tempo todo. Então, não significa que uma pessoa que apresenta uma característica X não possa desenvolver meios, inclusive, para lidar com essas características e poder apresentar comportamentos diferentes diante de determinadas situações. Então, a psicologia na administração, ela vai propor isso, né? Contribuir para que vocês possam olhar para as pessoas, que faz parte importante, que compõe uma parte importante do que é a administração, do que é uma organização, né? E vocês possam, então, ter benefícios e conduzir melhor, ou desenvolver melhor o trabalho de vocês a partir desse conhecimento. Isso aqui eu já fui falado. Então, a psicologia da personalidade, ela pode ser definida como um estudo científico das forças psicológicas que tornam as pessoas únicas. Então, a nossa personalidade nos torna únicos, diferentes uns dos outros. Como eu disse já, né, desde a aula passada, a gente tem coisas em comum, né? Porque a gente está no mesmo contexto histórico, no mesmo estado, região do país, basicamente no mesmo contexto, realizando atividades muito parecidas, mas grande parte do que nós somos é muito único e particular. E é porque é resultado, como eu disse, da nossa história de vida, das nossas experiências, como a gente se apropriou do que a gente viveu, como a gente deu significado para isso, enfim, é esse conjunto, essa complexidade de fatores que nos torna nós mesmos. Então, o que significa ser uma pessoa? Né? Em outras palavras, quão únicos somos como indivíduos? Qual é a natureza do nosso eu? Né? Sempre que vocês virem a palavra self, self significa eu, né? Os psicólogos da personalidade, então, eles tentam responder a essa pergunta fascinante, observando sistematicamente como e por que os indivíduos se comportam de maneira distintas.
E por isso se constroem teorias científicas, que são as abordagens teóricas sobre isso. Então a gente vai ver que, por exemplo, a psicanálise ela vai explicar o comportamento humano de uma forma. Vai dizer, ó, o que determina o comportamento humano é o inconsciente, não é a consciência. E aí vai teorizar sobre o que é esse inconsciente, como ele influencia o comportamento, como trabalhar terapeuticamente nesse sentido, enfim, né? Aí tem os desdobramentos dessa construção. O behaviorismo vai falar assim, olha, as pessoas se comportam de determinada forma porque o ambiente estimula determinados comportamentos e reforça alguns comportamentos e outros não. Então, aquilo que faz parte do repertório do sujeito em termos de comportamento existe porque ele foi reforçado, ou seja, o ambiente ofereceu o estímulo que a pessoa desejava, atendeu a necessidade da pessoa quando ela se comportou de forma X, portanto, ela vai se comportar sempre que aquela necessidade existir novamente. São duas abordagens dentro da psicologia, mas que vão olhar para a personalidade e para o modo como as pessoas se comportam de forma totalmente diferente. E por que isso a gente viu na semana passada? Porque o objeto da psicologia é muito complexo, tem muitos fatores implicados, então não dá, ainda não foi possível, né? Não sei se não será nunca, que uma única abordagem dê conta de analisar todos os fatores implicados e responder de uma forma universal. Por isso que há espaço, há campo para múltiplas compreensões. Significa que o behaviorismo está errado, a gente joga ele fora? Ou que a psicanálise está errada, a gente joga lá fora? Não. Se as duas abordagens se mantêm, é porque são consideradas científicas. Quem vai escolher como ou qual abordagem é mais interessante é a pessoa que vai adotá-la. Né? Ah, eu acho que a psicanálise faz mais sentido para mim, que foi o meu caso, por exemplo, quando eu fiz a minha escolha. Para mim, a psicanálise faz mais sentido que o behaviorismo. Quer dizer que eu não acredito no que o behaviorismo diz? Não, eu acredito, acho que muita coisa faz muito sentido, mas eu acredito que tenha mais limitações do que a psicanálise. Outras pessoas escolheram o behaviorismo e vão falar a mesma coisa em relação à psicanálise, né? Então, quando a gente olha para a psicologia, a gente olha enquanto uma ciência que tem um objeto, mas que vai construir diferentes teorias e métodos de investigação e intervenção diante desse objeto que é tão complexo, que é a personalidade. Ok, pessoal? Voltei aqui. Alguma dúvida? Tá claro para vocês? Então, a personalidade é aquilo que nos torna únicos. E que, a partir, então, das características que apresenta, vai oferecer explicações, né, do nosso comportamento, de como a gente é. Então, o livro vai trazer 8 aspectos que seriam os aspectos principais para a gente compreender a personalidade. Então, o primeiro desses aspectos vai dizer assim, né? Os primeiros aspectos que o livro traz são os aspectos inconscientes. Então, ele vai dizer assim: olha, muita coisa do que a gente é determinado por forças que não estão na nossa consciência, que a gente não tem. Quando se usa essa expressão, são inconscientes ou não estão na nossa consciência, significa que a gente não tem um domínio consciente sobre isso, né, um conhecimento consciente, portanto, a gente não tem controle. Né? Então, quando aquele jovem paralisou diante da situação de violência, provavelmente, se alguém perguntar para ele o que aconteceu, ele vai dizer assim: olha, eu não sei, eu fiquei em choque. E aí eu poderia, enquanto uma psicóloga que estuda a psicanálise, eu poderia pensar: bom, pode ser que aquela situação de violência tenha reativado ou feito reviver a situação de violência sexual que ele viveu na infância.
Então, ele paralisou. Embora ele não seja mais uma criança, ele já tenha recursos ali naquela situação para poder se defender, fugir, correr, enfim, pedir ajuda. Ele, naquele momento, foi dominado pelo medo inconsciente que ele reviveu ou que ele viveu lá quando foi abusado, quando era uma criança. Então, existem aspectos ou forças que nos constituem que a gente desconhece. Então, nem tudo a gente sabe sobre nós mesmos, né? E o livro está trazendo isso. Quando a gente olha para uma pessoa, por que essa pessoa faz isso? Ela sabe que não, que ela vai, né? Às vezes é isso. A gente olha para uma pessoa e fala assim, gente, a pessoa sabe que ela vai se dar mal fazendo essa escolha ou tendo esse comportamento. A pessoa também sabe, mas ela não consegue ter controle, ela vai lá e faz. Porque provavelmente o que está determinando aquilo, aquela escolha, aquele comportamento, ela também não sabe o que é. E, portanto, ela não consegue controlar. Tá? A segunda característica, né, aspecto da personalidade, são as forças do ego. O ego seria essa organização, meu eu, aquilo que eu sou, que oferece um sentimento de identidade ou de self, ou de eu. Tanto o ego aqui quanto o self, eles vão ser traduzidos como eu. O eu, né? A parte mais organizada da minha personalidade. Aquelas forças, aquelas características que me permitem ter uma compreensão de que eu existo enquanto pessoa. Né? Quem é a Silvia? A Silvia, se eu tivesse que definir, né? A Silvia é uma psicóloga, professora, que gosta de animais, enfim, né? Que se apresenta com tais e tais características. É aquela unidade, né? Mais ou menos constante daquilo que me constitui. Ou que, a partir dessa unidade, eu posso me reconhecer e as pessoas também podem me reconhecer enquanto eu, né, enquanto uma pessoa. Por exemplo, na maioria das vezes nos esforçamos por manter um senso de domínio e consistência em nosso comportamento. Então a gente não muda, né, de uma hora para outra, ou é alguém de manhã, à tarde, à noite. Existe uma unidade, uma consistência de quem a gente é e, portanto, nosso comportamento é mais ou menos previsível para a gente e para as pessoas que convivem com a gente. Então, a gente, de certa forma, tem uma compreensão geral de uma pessoa, do eu daquela pessoa. E aí a gente vai esperar determinados comportamentos ou características dela. Por exemplo, vocês já, né, a gente já teve várias aulas e vocês, de alguma forma, já construíram aí uma totalidade ou um modo de representação de quem eu sou. A professora Silvia, ela é assim, né? Ela tem cara de brava. Já estou falando isso porque, né, eu sei que é real e as pessoas dizem muito isso. Ela tem cara de brava, ela é séria dando aula, mas ela também é legal ou não é, depende das experiências que vocês tiveram comigo, enfim, não sei como vocês percebem, porque isso também é importante, né? A pessoa, ela é única, ela tem lá aquelas características, mas a gente pode perceber que existem variações na forma como as pessoas a veem. Né, pode ser, ou com certeza existe uma avaliação geral, mas, particularmente, cada um vai dizer, ai, nossa, você achou ela chata, eu achei ela tão legal, ela foi tão legal comigo, por quê? Porque tem a ver com a experiência que a pessoa teve, como ela percebeu, né, registrou ali aquela experiência. Então, nós temos uma unidade, né, as forças que nos dão consistência, que são constantes aí na nossa personalidade e se refletem, portanto, no nosso comportamento. Terceiro, é o ser biológico, com uma única natureza genética, física, fisiológica e temperamental. Então, como eu disse, as teorias, a maioria delas, da personalidade, não desconsidera o fator genético, hereditário, de espécie, né, de temperamento, que vão também nos caracterizar, influenciar em como a nossa personalidade se constituiu e se apresenta para nós mesmos e para o mundo.
4, condicionadas e modeladas pelas experiências e pelo ambiente à sua volta. Ou seja, as circunstâncias à nossa volta, às vezes, nos ensinam a responder de determinada forma, possibilitando o nosso crescimento em diversas culturas. A cultura é um aspecto fundamental na determinação, não é determinarão, é na determinação de quem somos. Então, embora a gente tenha forças inconscientes, as nossas forças do ego, o nosso ser biológico, a gente não pode desconsiderar o ambiente no qual a gente está inserido. A cultura, porque essa cultura que vai nos dizer, né, o que espera de nós. E o que essa cultura espera de nós interfere na forma como a gente vai se representar internamente e se representar para o mundo. Então, por exemplo, né, eu sou uma mulher. Eu sou uma mulher do século, que está vivendo aí no século XXI. O que se espera? O que a nossa cultura espera de uma mulher no século XXI? Né, a cultura ocidental, é diferente da cultura oriental. Logo, as minhas características de personalidade vão ter relação também como culturalmente eu fui ensinada a ser mulher ou o que se espera de uma mulher. Uma mulher talibã, por exemplo, ela não vai, na maioria dos casos, poder se apresentar com uma opinião crítica, enfim, porque lá existe uma cultura que proíbe o posicionamento político, enfim, crítico das mulheres diante dos homens, da sociedade de modo geral. Então, a forma como a gente é, a nossa personalidade, não pode ser descolada da realidade na qual a gente se insere e que se representa pela cultura, pelos modos de produção e reprodução da vida, né? Além disso, nós temos a dimensão cognitiva. O que é essa dimensão cognitiva? É a parte, né, da nossa personalidade que é responsável pelo modo como a gente pensa e interpreta o mundo à nossa volta. Então, quanto mais a gente tem condição de se desenvolver cognitivamente, os processos psicológicos de pensamento, raciocínio, interpretação, enfim, mais rica será a nossa interpretação do mundo. E mais complexa ou rica em termos de características será a nossa personalidade. Agora, se a gente tem uma dimensão cognitiva muito limitada, não necessariamente por uma deficiência, mas porque a gente teve poucas estimulações, poucas condições de se apropriar do conhecimento, de desenvolver as nossas potencialidades e habilidades cognitivas, a gente vai ter uma visão mais reduzida. E isso, com certeza, vai ter influência nas características da nossa personalidade. Então, a gente percebe, né, que uma pessoa com mais conhecimento científico, cultural, enfim, da vida, geralmente uma pessoa mais flexível, com pensamentos menos autoritários e rígidos, porque aí tem, né, muito conhecimento, viveu ou teve experiências em culturas, em espaços diferentes, consegue ser mais flexível. Já uma pessoa que tem um conhecimento muito reduzido, que sempre viveu num local, no mesmo local, fazendo as mesmas coisas, tem ali uma visão mais rígida da vida, de explicação do mundo, enfim, né? Não sei se vocês conseguem pensar um pouco disso na vida de vocês, porque eu acho que a graduação oferece muito isso para a gente. A gente sai, isso aconteceu comigo, de um contexto em que, né, minha família não estudou, os meus pais não estudaram, e aí uma forma mais simples de compreensão da vida e das coisas, e aí eu vou para a faculdade e começo a conviver com os meus professores, enfim, com pessoas que vão me mostrar outros modos de ver o mundo. Então, isso transformou, com certeza, a minha dimensão cognitiva e as características da minha personalidade.
6. Conjunto de traços, habilidades e predisposições específicos. Não há como negar que cada um de nós tem determinadas capacidades e inclinações, né? Então, são conjuntos de traços, habilidades, algumas predisposições que podem ter vindo com a gente ali de alguma herança genética, né? Um bom ouvido para os sons que nos habilita ali a ter mais sucesso nas atividades musicais, ou, enfim, outra habilidade que vai nos conduzindo ou facilitando a realização de algumas atividades em detrimento de outras, e que, portanto, vai ali nos caracterizando em termos de gosto, daquilo que a gente gosta de fazer, tem bons resultados naquilo que faz, enfim. 7, os seres humanos têm uma dimensão espiritual com relação à sua própria vida, que os enobrece e os induz a ponderar sobre o significado de sua existência. Então, essa dimensão espiritual, gente, não significa nenhuma religião específica, mas significa, e pode ser inclusive um ateu, né? Um ateu que não acredita em nada, um ateu não acredita em Deus, né? Eu não sei, tem alguém que não acredita em nada, eu não sei o nome. Né, da pessoa que não acredita em força espiritual nenhuma, enfim. Mas ela vai, de alguma forma, dar um significado para a sua existência, né? Nem que seja um significado científico. Eu sou um animal que nasci e vou viver tentando garantir minha vida e vou morrer ponto final. Não tem nada de vida após a morte, de nada disso. É um modo de explicar a sua existência. Então, a gente tem essa necessidade, né? Essa necessidade espiritual de nos definir, né? A nossa função aqui na Terra, para que a gente existe ou não, e isso, com certeza, vai caracterizar um pouco daquilo que a gente é, que a gente espera, né? Se a gente acha que vai ter algo além disso, então eu vou agir e vou me sentir diante das situações de determinada forma. Se eu acho que não, que tudo acaba aqui, eu vou agir e me sentir de determinada, né, de outra forma. Então, é esse lado espiritual no sentido de um significado, de uma busca por uma compreensão da nossa existência. E, por fim, o 8º lugar, e finalmente, a natureza do indivíduo. É uma interação contínua entre a pessoa e determinado ambiente, né? Então, como 8ª característica seria a natureza enquanto uma interação entre a pessoa e o ambiente no qual ela está inserida, né? Então, uma interação que vai nos mostrando aí essa natureza, o jeito de ser da pessoa. Então, todos esses 8 elementos, 8 aspectos, né? Voltei aqui no slide, porque eu esqueci a palavra. Esses 8 aspectos da nossa personalidade é o que a gente pode entender como responsável pela complexidade, então, desse objeto, dessa parte do ser humano, mas que são fundamentais para a gente compreender como essa personalidade se constitui, né, os aspectos ali que a constituem, e, portanto, entender um pouco de nós mesmos e dos outros seres humanos com os quais a gente convive. Pessoal, alguma dúvida dos 8 aspectos da personalidade? Professora? Sim. Eu, acho que não sei se tem alguma coisa a ver com a matéria, mas eu fiquei pensando, assim, sobre o que você disse sobre a pessoa ela ser incapaz de ter mais de uma personalidade. Quando esse fator da pessoa ter, acho que não sei se é uma doença de ter multipersonalidade, como que funciona? Ela teve um trauma para poder ocorrer isso, ou é biológico? Como funciona?
Então, vai depender muito do que você busca para explicar, né? Pode ter sim uma dimensão biológica que facilita que aquela pessoa desenvolva aquilo, mas se não existe um trauma, situações muito difíceis de vida, dificilmente uma pessoa vai desenvolver múltiplas personalidades. Ninguém nasce com múltiplas personalidades, né? Mas é com certeza um transtorno, uma Uhum, patologia, entendi. tá? E aí a pessoa, de alguma forma, são várias características dela, mas que são, é como se a personalidade dela fosse dividida em vários pedacinhos. E aí, em determinado momento, um pedaço se expressa como dominante, mas não significa que os outros não façam parte dela, tá? É que não há uma integração. A pessoa não tem uma unidade de eu, como a maioria de nós temos. Então, a gente tem constância naquilo que a gente é de manhã, de tarde, de noite. Pode ser que aconteça alguma coisa, você estava bem de manhã, mais alegre, mais simpático, e você está muito bravo à noite, mas não significa que você mudou de personalidade, que você é uma outra pessoa. Né? A gente tem uma integração. Agora, quando a pessoa está fragmentada, dividida, inclusive tem um filme muito legal sobre isso, talvez você já tenha assistido, que se chama Fragmentado, vai mostrar diferentes aspectos, né, da história de vida daquele jovem, né, ele enquanto criança, ele agressivo, então cada aspecto da personalidade dele se mostrava ali dominante em determinado momento. Mas tudo aquilo fez parte da história dele. Tudo aquilo compõe, só que não está integrado e, portanto, uma não tem contato com a outra. Aí, tipo, a pessoa chega a ficar totalmente diferente, tipo, uma hora ela, sei lá, um exemplo, vou citar tipo, o nome dela é um exemplo, Billy, aí uma hora, 3 horas depois ela, sei lá, Michael, um exemplo, ela Sim, muda totalmente. ela muda. É como se fosse um personagem. Uhum. Beleza. Mas isso é raro, né? É uma exceção, como eu disse, uma patologia. Aqui nós estamos falando do que é normal, do que se espera, né? Enfim. Não gosto muito dessa palavra normal e anormal, mas de um padrão, né? Do que se espera. Então, personalidade e ciência. Os modernos psicólogos da personalidade são científicos quando procuram usar métodos de inferência científica, lançando mão de evidências sistematicamente unidas para testar teorias. Então, o que significa, né? Que as teorias da personalidade, elas são teorias científicas porque elas vão, então, lançar mão de métodos, de modo de produção de conhecimento científico sistematizado para comprovar ali os pressupostos, aquilo que aquela teoria propõe. Alguns cientistas acreditam que o estudo rigoroso da personalidade deve passar a ser matemático e envolver números, por exemplo, estatísticas tais como as correlações. Né? Então, o coeficiente de correlação é um índice matemático do grau de concordância ou associação entre duas medidas, por exemplo, altura e peso. Essa é uma questão importante aqui, né? No âmbito da personalidade, das teorias sobre personalidade, há aqueles que vão dizer que precisa cada vez mais o estudo e os métodos serem matemáticos, né, para identificar, por exemplo, o número de vezes que determinado comportamento aparece naquela pessoa, no repertório daquela pessoa, então significa tal coisa. Então, estabelecer medidas matemáticas, os testes psicométricos, eles oferecem muito isso, né? Por exemplo, quando vai lá tirar a habilitação, né? Vocês que fizeram isso há menos tempo, para quem já tem, né? Vai lá e faz um teste de atenção. Então, o que é um teste de atenção? É aquele teste que vai te mostrar lá determinadas figuras, aí você tem que achar uma que é igual a outra, enfim, né? Tem vários testes.
Então, você está atribuindo uma característica de personalidade àquela pessoa a partir de um instrumento de mensuração que é objetivo. Ó, tantos acertos significa que essa pessoa é atenta. Tantos erros significa que ela não tem atenção suficiente para poder estar no trânsito. Então, durante muito tempo, tentou-se, então, sistematizar esse conhecimento, torná-lo mais científico a partir dos testes psicológicos, né? E esses testes, principalmente, que dessem respostas ali matemáticas, né? Número de acertos e número de erros, coeficiente de inteligência, né? Então, essa pessoa é inteligente por quê? Porque diante desse instrumento, desse teste, ela acertou tantas respostas, ou teve tal desempenho em termos de número, de uma média, né? Esse modo de compreender a personalidade, ele foi muito criticado. Então, existem hoje teorias que não vão se importar com esse modo de compreensão, mas que buscam métodos menos objetivos, mais subjetivos de compreensão da personalidade do sujeito. Por exemplo, a psicanálise não faz sentido para a psicanálise testes psicométricos de atenção, não é esse o objetivo. O que a psicanálise quer entender é o inconsciente. Então, ela vai utilizar o quê? Testes projetivos, ou seja, se oferece um estímulo para a pessoa, pode ser uma figura, alguma coisa, e pede-se para ela falar sobre, contar uma história, ou fazer um desenho, enfim, para que ela mostre nessa produção dela aquilo que ela nem sabe que existe ali, né, psiquicamente nela. Então, precisa ter um espaço de projeção, para que a pessoa coloque o que é dela, o que é particular da história e da vida dela. Então, existem divergências nesse sentido, mas, como eu disse, uma avaliação psicológica lá para o Detran, é importante que tenha aqueles testes mais fechados, que vão apresentar ali dados para que o profissional possa dizer, olha, você precisa desenvolver mais isso, que essa habilidade sua de atenção, essa característica, do jeito que ela está agora, não é suficiente para que você possa ter um bom desempenho no trânsito, ou em determinada atividade, função no trabalho, por isso que existem as entrevistas, a aplicação de testes psicológicos, porque é para mensurar esses aspectos que compõem ali a personalidade daquele sujeito. E aí, por isso que uma boa seleção, né, na minha opinião, é uma seleção pensando para cargos de trabalho. É uma seleção que ofereça diferentes instrumentos de mensuração, que você possa identificar esses aspectos de atenção, se é uma atividade que precisa de muita concentração, né? Se a pessoa não se concentrar, pode ter erros terríveis que vai comprometer ali todo o andamento do processo, o risco, inclusive, para a vida dela, não sei, que existam esses instrumentos, mas também instrumentos que sejam uma entrevista, que aí permite a pessoa se expressar, falar de si mesma, aí você vai identificar a habilidade dela de comunicação, dinâmicas de grupo, que vão possibilitar entender o quê? Como essa pessoa se relaciona quando tem que desenvolver ou alguma coisa, ou passar por uma situação de estresse, como ela vai se comunicar com as outras pessoas, se ela vai resolver sozinha, se ela vai pedir ajuda no conjunto, se ela vai liderar, se ela vai ser passiva, enfim, né? Os métodos de seleção na área do trabalho cada vez estão mais ricos, né, em termos de estratégias, justamente para poder garantir que se tenha uma avaliação de personalidade, uma compreensão da personalidade mais completa. Porque se você olha no único viés, você vai ter aquele olhar específico, né? Então, uma avaliação interessante é aquela que seja rica em instrumentos e que possibilite uma visão mais geral do sujeito. Tranquilo? Entenderam isso dos testes? Então, essa área da psicologia, da personalidade, ela foi responsável pelo desenvolvimento dos testes, né? Teste de atenção, teste de memória,
alguns já foram superados há muito tempo, outros ainda são desenvolvidos. Então, se você quer identificar a inteligência de alguém, né, embora existam críticas nesse sentido, até porque hoje um teste de capacidade cognitiva mais completo na psicologia se chama VISC. E ele é utilizado muito para avaliação psicológica na escola, né, no contexto de aprendizagem. Porque ele vai avaliar muitos aspectos. A inteligência verbal, que é a da fala, né, a inteligência ou o raciocínio lógico, matemático, noção de espaço, tempo, tudo isso que é importante para a apreensão, a compreensão da dimensão cognitiva, né, daquela pessoa, daquela criança, e aí estabelece-se lá, né, para determinada idade, o ideal é que seja dessa forma. Se a criança fica abaixo, significa o quê? Tem que desenvolver isso. Ah, deu aqui, ó, que ela está abaixo da média na dimensão verbal. Então, precisa trabalhar com o quê? Né? Com histórias, com a fala, enfim, desenvolver isso naquela pessoa. Então, os testes, eles são interessantes nesse sentido também, as avaliações, né? Para que a gente possa identificar quais são as nossas limitações e investir para que a gente possa desenvolvê-las. Então, quando não passa lá no psicotécnico da autoescola, não significa que acabou o mundo e nunca mais vai tirar a habilitação. O que o profissional geralmente, né, que faz ali a devolutiva, sugere que o candidato, né, busque ajuda, faça psicoterapia, ou vá numa psicopedagoga, enfim, faça alguma coisa para que ele possa desenvolver esses aspectos que naquela avaliação ficaram inferiores ao que se espera, ao desejável, né? Ai. Então, existem aí, né, alguns tipos de teorias da personalidade, a dedutiva, né, aquela que as conclusões sucedem de maneira lógica às premissas, né, na dedução usamos nossos conhecimentos sobre leis ou princípios psicológicos básicos a fim de conhecer cada uma das pessoas, parte da generalização para casos específicos. Então, as teorias dedutivas, elas têm hipóteses gerais, leis gerais, e a partir disso que é geral, vão tentar compreender aquilo que é particular, aquilo que é único de cada pessoa. As indutivas, né, o processo é o oposto disso. Os conceitos são desenvolvidos com base no que é revelado por observações cuidadosamente coletadas. Então, você parte do que é coletado numa pequena amostra de pessoas, e aí sim você generaliza para um conjunto maior, para uma universalização. Então, você parte de casos específicos para generalizar. Geralmente, as abordagens mais experimentais são consideradas mais indutivas, porque você vai lá, coloca uma pessoa lá no laboratório, por exemplo, né, e vai submetê-la a determinada experiência e ver como ela ou um conjunto de pessoas reagem a determinado experimento. E aí você vai estabelecer uma lei. Então, as pessoas, quando estão diante dessa situação, a tendência é X. E isso para todo mundo. Então, você parte de um experimento X com determinadas pessoas e constrói uma lei geral. E as dedutivas, elas constroem uma lei geral, primeiro, para depois olhar para aplicar para a vida das pessoas ali. E as analogias ou disciplinas afins, né, tem como foco aí a investigação cerebral e o conhecimento antropológico e cultural. Então, para essas teorias que vão ter como base as analogias e as disciplinas afins,
no sentido de compreensão da personalidade, o foco vai ser a investigação cerebral, do funcionamento cerebral e conhecimentos da antropologia, né, da história humana, estudo, né, da humanidade e as investigações culturais. Então, na prática, quase todas as teorias sobre a personalidade abrangem alguns elementos de todas essas abordagens. Todas as teorias desenvolvem-se em parte por dedução, em parte por indução e em parte por analogia. Então, o que ele está dizendo? Né? Basicamente, todas as teorias de personalidade vão fazer dedução, vão fazer indução e vão fazer analogia, né? Comparações entre pessoas, entre culturas, entre diferentes momentos históricos da humanidade, e justamente por quê? Né? Porque a personalidade ela é complexa, então precisa realmente ampliar esse modo de compreensão e abordar esse objeto a partir, então, de uma indução, né, sugerindo ou partindo já de uma certeza para compreender algo, ou a partir da compreensão de algo, deduzir, né, aspectos gerais, universais, e ainda comparar, né, um fenômeno aqui, por exemplo, a inteligência no Brasil, a inteligência das crianças no Brasil, a inteligência das crianças lá na África, né, a gente vai encontrar divergências. Se essas divergências existem, por quê? Porque tem a ver com a cultura, com o modo de vida, né? Enfim. Então, a gente tem os testes de personalidade, como eu disse. Então, a gente tem aqui alguns teóricos importantes da personalidade. E aí eles vão definir, né? O que é. O Alport, ele definiu a personalidade como uma organização dinâmica dos sistemas psicofísicos dentro do indivíduo, que determinam sua adaptação pessoal ao respectivo ambiente. Então, o que o Alport está dizendo, né? A personalidade é uma organização dinâmica, quer dizer que ela está em movimento, não é estática, dos sistemas psicofísicos, psicológicos e físicos, né? Em termos de funcionamento mental dentro do indivíduo e que determinam sua adaptação pessoal ao respectivo ambiente. Então, para o Alport, são as características da personalidade que vão determinar como a pessoa vai se adaptar ou não ao ambiente, como ela vai reagir, né, e etc. O Levin, que é um outro teórico importante, né, o Kurt Lewin, da personalidade, ele vai ter uma abordagem dinâmica, em que ele procurou identificar sistemas que fundamentam o comportamento observável. O Levin, ele foi muito importante, porque ele fez experimentos em laboratório para compreender como as pessoas reagiriam a determinadas situações. Né? Então, um exemplo que o Levin, que é bem famoso de um experimento do Levin, é que ele submeteu as crianças, né, ele fez uma amostra, né, acho que foram 3 grupos de crianças com a mesma faixa etária e a mesma capacidade cognitiva. Então, ele aplicou testes, enfim, ele mensurou isso e separou uma quantidade X de crianças. Aí, ele dividiu essas crianças em 3 grupos, e esses 3 grupos teriam que realizar a mesma tarefa, que era produzir máscaras de teatro. O que diferenciava um grupo do outro? O estilo de liderança. Ou seja, todos os grupos teriam um líder, que era um adulto. O que mudaria é o modo como esse adulto iria liderar essas crianças. Então, um grupo teria uma liderança autoritária, ou seja, o adulto que iria definir o que cada uma das crianças iria fazer para alcançar o objetivo de construir as máscaras, como esse processo iria acontecer sem a possibilidade de participação das crianças na decisão. Ele iria dizer se estava bom, se estava ruim.
Num outro grupo, teria uma liderança laissez-faire. O que significa? Deixa fazer. Ou seja, o adulto estava ali, mas ele não conduzia, ele não orientava o processo, deixava as crianças fazerem do jeito que elas queriam, né? Que elas tomassem conta do processo e chegassem ao objetivo que era das máscaras, da produção das máscaras. E um terceiro grupo que tinha uma liderança democrática, ou seja, uma liderança que considerava, ela existia enquanto liderança, ela orientava o processo, mas ela permitia a participação das crianças no processo, na decisão, enfim. E a partir disso, ele foi analisar como essas crianças se comportavam e como essa liderança poderia influenciar no modo de se comportar, de sentir das crianças. E aí ele percebeu coisas muito importantes, né? Ele vai dizer que no grupo da liderança autoritária, as crianças eram mais agressivas umas com as outras, quando algo dava errado, elas buscavam culpabilizar, né, encontrar um bode expiatório para colocar a culpa, já que elas tinham medo da punição do líder, né, autoritário, e uma série de características foram fomentadas ali, a partir do estilo de liderança daquele grupo. Na liderança laissez-faire, as crianças não conseguiram chegar ao objetivo, porque não tinha ninguém ali que conduzisse, que ajudasse a organizar, né? E na democrática, os resultados foram melhores, as relações interpessoais entre as crianças também foi mais positiva, enfim, né? O Levin estava fazendo isso, escrevendo sobre isso, no momento em que ele foge da Alemanha, né, do nazismo, e vai para os Estados Unidos. Então, ele sai de um regime autoritário político e vai para os Estados Unidos para uma democracia. Então, ele estava querendo dizer como um sistema político pode influenciar, inclusive, nas características das pessoas, um estilo, né, democrático ou autoritário de gestão. Então, o Levin, ele vai fazer experimentos em laboratório e isso foi bem interessante para a psicologia. E ele vai dizer assim, né? Na medida em que o Levin dirigiu sua atenção para a situação momentânea do indivíduo e a estrutura da circunstância psicológica. Então, ele vai dizer, né? Vai analisar ali como o indivíduo, a situação que o indivíduo está inserido e como essa situação pode influenciar na estrutura e circunstância psicológica de cada um. Já o Murray, ele acreditava em uma perspectiva abrangente, que incluía estudos longitudinais sobre as mesmas pessoas ao longo do tempo. Então, o que é um estudo longitudinal? Você vai estudar a pessoa pela vida toda, desde criança à velhice, por exemplo. E aí vai analisar as características de personalidade, se elas mudam com o tempo ou não, né? Como que funciona. Ele optou por uma abordagem da personalidade significativamente ampla, definindo-a como um ramo da psicologia que se preocupa principalmente com o estudo sobre a vida humana e os fatores que influenciam seu curso, e o qual investiga as diferenças individuais. E aí, aqui eu tinha colocado algumas questões básicas, né, que foram, inclusive, questões que eu pedi numa atividade de vocês, né? Qual que é a importância do inconsciente para a compreensão da personalidade? O que é o eu, né, esse self, essa organização, essa unidade psíquica? Cada indivíduo exige uma abordagem exclusiva de personalidade, né? Com certeza não, porque se há uma abordagem teórica, essa abordagem, ela só pode ser considerada teoria quando ela pode ser aplicada para qualquer indivíduo em qualquer contexto. Mas os indivíduos são diferentes, sim, e as suas diferenças precisam ser consideradas. Existem diferenças entre homens e mulheres, né? Sim, por quê? Porque o homem e a mulher, eles são biologicamente diferentes, eles são, mas isso não determina necessariamente as diferenças de personalidade. O que os estudos mostram é que essas diferenças têm muito mais relação com os aspectos culturais. Como o homem é visto na sociedade, o que se espera de um homem e aquilo que se espera de uma mulher.
pessoas versus circunstâncias, né? Então, como analisar a característica da pessoa e as circunstâncias na qual ela está inserida? Será que ela é assim ou ela age assim pela circunstância? Até que ponto a personalidade é determinada culturalmente? Tem muita influência, a cultura é muito importante. O conceito de personalidade é útil, então é importante compreender esse conceito, né? Qual que é a importância, a aplicabilidade desse conceito? Então, nós já vimos no início do capítulo que, ao conhecer e entender a personalidade, a gente pode prever comportamentos ou explicar comportamentos, e quando se trata do humano, esses conhecimentos são muito importantes, tanto para a gente olhar para nós mesmos, quanto para olhar para as pessoas com as quais a gente convive. Na administração, como eu disse, é muito importante, porque os seres humanos, eles são parte fundamental, né, de uma organização, de um processo administrativo, e logo, esses seres humanos têm personalidade, entender que a personalidade, ela é complexa, que ela é composta, ela se desenvolve a partir, então, de todos esses aspectos que eu falei, da história de vida, da cultura, predisposição genética, aspectos inconscientes, enfim, né? Esse olhar amplo e total nos ajuda a ampliar o nosso olhar também sobre as pessoas, como elas são e por que elas se comportam de determinadas formas. Então, pessoal, quando vocês forem ler o capítulo, leiam só até essa parte que nós trabalhamos aí, né? Nos slides, não precisa ler o capítulo todo, por quê? Porque ele vai falar de como os testes foram desenvolvidos, de personalidade, por exemplo, que não é interessante para vocês não precisam saber disso, só se quiserem, claro, né? Mas o importante desse conteúdo é o quê? Né? Entender o que é a personalidade, entender que essa personalidade, ela é complexa, ela é composta por diferentes aspectos, e que resultado, aquilo que nós somos em termos de personalidade, é resultado da interação desses diferentes aspectos. Então, a gente não pode naturalizar, né, dizer que a pessoa é daquele jeito, que ela nasceu daquele jeito, né, a gente pode sim nascer com algumas tendências inatas, mas essas tendências só vão se desenvolver, ou não vão se desenvolver a partir daquilo que a gente vive. Então, a gente tem um potencial de espécie, por exemplo, de inteligência. Não sei qual cientista aí dizia que a gente só usa 10% da nossa capacidade intelectual de pensamento do nosso cérebro. Por que isso? Porque é o que o nosso estilo de vida exige. Então, o nosso organismo responde também àquilo que nos é exigido. Né? Hoje, a gente tem uma capacidade de memória muito maior do que tinham os homens, os seres humanos, há 60 anos atrás. Porque o nosso cérebro mudou em termos de estrutura biológica? Não. Mas a gente tem muito mais acesso à informação hoje. Com certeza, exigiu do nosso cérebro uma ampliação dessa capacidade de armazenamento, de funcionamento mental diante dessa estimulação que a gente tem, né? Então, por exemplo, os dedos, a sensibilidade, né, dos dedos. Hoje, a nossa sensibilidade é a mesma que antes só um instrumentista, alguém que tocava um instrumento musical tinha. Por quê? A gente não toca, a maioria de nós não toca instrumento, mas faz o quê? Usa celular. Então, a nossa sensibilidade, né, nas pontas dos dedos aí, aumentou. Quer dizer que os nossos dedos se transformaram? Não. Mas é que a atividade que a gente realiza, o nosso modo de viver hoje, exige da gente determinados aspectos e habilidades. Em detrimento, a gente tem uma péssima, muitos de nós, coordenação motora e dimensão corporal. Porque a gente, né, não faz mais atividades físicas, em termos de brincadeira, de caminhada, de trabalho, de atividade laboral que movimenta o corpo. A gente tem outros tipos de trabalho, logo os nossos corpos estão se transformando
e também o nosso funcionamento psíquico, né, psicológico, que vai se expressar na nossa personalidade. Então, a nossa personalidade, ela é complexa e ela é resultado de tudo isso. Então, nós somos únicos, claro que com características que são coletivas, como eu disse, todos nós estamos vivendo no mesmo período histórico, estamos vivendo uma pandemia, né? Isso tudo aí pode nos influenciar em termos psicológicos e de personalidade, mas também somos muito únicos a partir das nossas experiências, né, do nosso arcabouço aí genético, hereditário, da nossa educação familiar, dos nossos acessos a conhecimento ou não, enfim, né? E é tudo isso que nos constitui, por isso a dimensão aí da complexidade. E é isso que a psicologia vai tentar compreender. Daí, pessoal, tudo bem? Dúvidas, comentários, podem participar da aula, fazer comentário, fazer pergunta. Uhum. Ronaldo e o Romário estão dizendo que está tudo certo, a Júlia também. Então, pessoal, como eu disse na aula passada, né? Leiam o material, assistam a aula, essa aula aqui e as outras aulas que eu dei sobre o conteúdo, né, durante o ano passado, para fixar mesmo o aprendizado, o conhecimento, mas o objetivo é que vocês entendam, então, né, o que, que é esse objeto da psicologia, os aspectos que o constituem, e o processo dessa constituição. E por que, né, seria interessante, ou por que é interessante conhecer isso, né, saber o que é a personalidade, compreender esse conceito, por que muitos teóricos se debruçam sobre isso e como isso pode contribuir para a vida profissional de vocês, para a vida privada, particular de cada um, mas para a vida profissional, para vocês enquanto administradores. Então, a gente vai agora iniciar, né, não sei se agora, mas as próximas duas aulas serão sobre a personalidade não, desculpa, a psicanálise. E o que é a psicanálise? A psicanálise é uma abordagem teórica da personalidade. Então, a psicanálise, que foi desenvolvida pelo Freud, Freud vai ser o pai, considerado o pai da psicanálise, mas não se restringiu a ele, existem muitos outros teóricos da psicanálise, mas o Freud ele vai olhar para essa personalidade humana a partir de uma perspectiva que é a teoria que ele desenvolve. Então, ele vai desenvolver tanto uma teoria explicativa, né, conceitual sobre o que é a personalidade, por que as pessoas são de determinadas formas, quais as características aí da personalidade subjetivas, mas ele vai desenvolver também um método terapêutico para tratar, né, as doenças, os sofrimentos psíquicos, psicológicos, né, das pessoas, e um método de investigação.
que é o método psicanalítico, que é esse que vai buscar produzir um conhecimento a partir da utilização de determinados recursos investigativos. Então, embora a psicanálise seja uma teoria que vai se afastar um pouco daquele modo de produzir ciência lá do século XIX, aquele método positivista pautado nos experimentos, na observação sistemática, à medida que vai escolher, né, da personalidade, o que vai ser mais importante para a psicanálise? O inconsciente. O inconsciente não dá para ver, não dá para colocar lá a pessoa no laboratório e ficar olhando o inconsciente dela, assim como se olha o comportamento, como ela reage a determinadas coisas. Né? O comportamento é observável, agora o inconsciente não. Então, Freud ele vai desenvolver uma teoria, mas ele vai também desenvolver métodos, estratégias de investigação para acessar esse inconsciente. Então, a psicanálise é uma abordagem teórica da psicologia que vai nos mostrar, né, como é a personalidade a partir desse olhar, desse elemento que é considerado mais importante no caso da psicanálise, o inconsciente, e a partir disso oferecer um olhar aí sobre o comportamento humano, como as pessoas são. Tranquilo? Eu não vou começar hoje, então. Eu gostaria muito que vocês lessem o capítulo, se eu não me engano, é o capítulo 5 da BOC, do livro da BOC, Psicologias, uma introdução ao estudo da psicologia, se eu não me engano, é o capítulo 5, que trata da psicanálise. Eu indiquei para vocês durante a disciplina, se eu não me engano, o filme Freud Além da Alma, que é um filme que vai contar a história do Freud, do desenvolvimento da psicanálise, que ajuda a entender também muita coisa. Se vocês puderem assistir, seria bem interessante. Eu sei que é um filme longo, né, antigo, da década de 70, né, preto e branco, mas, enfim, confiem em mim, depois que vocês começam a assistir, vocês são envolvidos ali pela trama e aí o negócio vai, né? E é bem legal, ajuda a entender bastante o conteúdo. Eu costumo, né, quando dou aula presencial, passar esse vídeo, esse filme, né, para os alunos e discutir depois, enfim, porque tem uma riqueza ali de exemplos que eu vou trazendo para poder explicar os conceitos, né? A partir daquilo que vocês viram no filme. Então, se vocês puderem assistir também, vai ajudar bastante. Freud. Além da alma. Na internet, tá? Não sei exatamente aonde, mas os alunos sempre procuram e encontram. Freud Além da Alma. Ele é um filme antigo, o roteiro foi escrito pelo Sartre, que é um filósofo aí, existencialista muito importante, e então é bem legal para ajudar mesmo a compreender o que é a psicanálise, tá? E aí eu vou também indicar para vocês alguns vídeos ao longo dos slides que vão definindo alguns conceitos, que vai ajudando também na compreensão. Aí a gente continua, então, semana que vem, com a psicanálise, e depois, né, mais uma outra aula com a psicanálise, e aí a nossa primeira avaliação. Então, era isso, pessoal. Boa noite.